Então, vamos lá. O que seria a ideia aí da fatoração, né? Fatorar um número, na verdade, é você pegar uma expressão, que é uma soma, ou uma subtração, tá vendo aqui é uma soma ou uma subtração, e transformar ela num produto. O produto, no caso, uma multiplicação, certo? Isso é você fazer a forma fatorada. Em outras palavras, é fazer aí a propriedade inversa da distributiva. Então, antes mesmo da gente entrar em fatoração, a gente tem que lembrar coisas básicas, por exemplo, como 6 vezes x mais 4, por exemplo. Aqui eu tenho que lembrar que o número que está fora, ele multiplica os de dentro, né? Fazendo o processo aí chamado distributiva. Então, 6 vezes x, 6x, 6 vezes 4, 24. E aqui faz a regrinha de sinais, né? Mais com mais, fica mais. E aqui também mais com mais, fica mais. Claro que isso é o básico, né? O básico de uma distributiva aí. E isso a gente tem que lembrar, não tem como fazer fatoração sem lembrar da distributiva, já que é o processo inverso, né? Um outro tipo, por exemplo, x² vezes x mais 5. Então, ficaria o de fora vezes os primeiro de dentro, né? x² vezes x. Lembrando que quando não tem nada aqui é como se fosse 1. E aquela propriedade de potências, que multiplicação de potências de mesma base, soma-se os expoentes. Então, x² vezes x é a terceira, já que 2 mais 1 é 3. E x² vezes 5, toda vez que eu multiplico um número por uma letra, eu simplesmente junto, né? Então, fica 5x². E mais com mais, fica mais. Então, isso se chama aí distributiva. Reparem que na distributiva eu tenho um produto e ele vira uma soma. Então, agora, o processo de fatorar, né? Fatorar uma expressão é você fazer o processo contrário. Você pegar uma forma que está adição, uma adição ou uma expressão que está somando ou que está subtraindo e transformá-la novamente num produto. Ok? Então, vamos lá. Antes a gente precisa lembrar também algumas coisinhas rápidas, uma divisão de coisas simples, tipo, quanto é 4x dividido por 2? Quanto é 6x² dividido por 3? Quanto que é x à sexta dividido por x à quarta? Quanto que é y à terceira dividido por y? Vamos relembrar isso? Nesse primeiro caso aqui, tem uma divisão de 4 por 2, o número dividido pelo número normal, né? 4 dividido por 2 é 2. E como aqui tinha o x, ele mantém o x, então isso aqui seria 2x. Nesse caso, eu tenho a divisão do número, ó, 6 dividido por 3 dá 2, e mantém o x². Já aqui é uma potência de mesma base, então, como é uma divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, né? 6 menos 4, isso vai ficar aí 2. Aqui também é a mesma coisa, quando não tem nada no expoente é 1. Então, y à terceira dividido por y à primeira, fica y elevado ao quadrado, certo? E caso tenha números tanto em cima quanto embaixo, você faz o número com o número e a letra com a letra. 6 dividido por 2 é 3. X² dividido por x², fica x², porque 4 menos 2 é 2. Certo? Se eu souber de tudo isso, já está fácil. O resto é só lembrar as regrinhas aí de fatoração. E vamos pegar esse mapinha mental aqui. Fatoração, ele vai ter 4 tipos de maneiras de eu fatorar. Quais são elas? Colocar o fator em evidência, chamado de fatoração por fator comum. O outro tipo é a diferença de quadrados, onde eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Eu tenho a opção de fazer pelo trinômio do quadrado perfeito, que é uma soma de dois termos ao quadrado ou a subtração de dois termos ao quadrado. E nós temos o outro tipo que se chama agrupamento, que eu vou fazer a fatoração por fator comum 2 a 2, né, que seriam aí 4 termos.
Como que eu interpreto esse mapinha aqui para pensar de um jeito fácil de quando eu uso qual tipo de fatoração? Vamos lá. Primeira pergunta, quando você pegar uma expressão e tiver que fatorar, vai ser essa daqui, ó. Tem fator comum em todos os termos? Você vai olhar todos os termos da sua expressão e verificar se tem fator comum em todas. Tem duas respostas, sim ou não. Se sim, você vai usar evidência, que é o fator comum, que é a fatoração mais fácil. O fator comum fica fora e o processo da fatoração daí você vai dividir, né, pelo fator comum e você termina a expressão. Isso seria a fatoração por fator comum. Isso se eu tiver fator comum em todos os termos. Caso eu não tenha, né, não tenho aí fator comum em todos os termos, eu faço uma nova pergunta. Quantos termos tem a minha expressão? A minha expressão, se ela tiver 2 termos, eu vou usar a diferença de quadrados, ou seja, que é aquele esqueminha de o produto da soma pela diferença. Vai ter 2 caras aqui, vai ter alguém aqui, vai ter alguém aqui, vai ter alguém aqui e alguém aqui. Então, vai ser o produto desses caras somados pela diferença desses mesmos caras, nesses mesmos termos. Ok? Já vamos fazer uns exemplos. E se caso eu fizer a pergunta e não tiver 2 termos, tiverem 3 termos a minha expressão? Se tiver 3 termos, eu uso o trinômio do quadrado perfeito, que a gente chama de TQP. Como que eu deixo uma expressão do trinômio do quadrado perfeito fatorada? Vai ser 2 coisas somadas, vai vir um cara aqui mais um outro cara aqui. Eles vão estar somados ao quadrado ou eles vão estar subtraídos elevados ao quadrado, certo? E por último, o fator comum por agrupamento, caso eu tenha 4 termos. Se eu tiver 4 termos, eu vou usar, então, o agrupamento, certo? Tira um print aí, depois grava esse mapinha, que ele facilita bastante aí para saber quando usar qual tipo de fatoração. Vamos voltar para os exemplos. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui já. Ó. Fatore. Eu tenho 6x mais 6y. Aí eu faço aquela pergunta do mapinha lá. Tem fator comum em todos os termos? Ó, essa expressão aqui. Eu vou verificar que tem, ó. O fator comum aqui é o 6, né? O 6 repete aqui e o 6 repete aqui. Pode ser um número ou pode ser uma letra, tanto faz. Como aqui nesse caso é um número, eu coloco em evidência, ou seja, ele fica fora e aqui dentro do parênteses vai vir alguma coisa. Como que eu descubro os termos de dentro do parênteses? Eu vou pegar o primeiro termo aqui e vou dividir pelo fator comum que eu coloquei em evidência. Posso até fazer um rascunho quando eu não souber de cabeça. Eu vou fazer 6x dividido por 6. Como 6 dividido por 6 vai dar 1, né? A gente costuma dizer que pode cortar e sobra somente o x. Agora eu vou pegar o 6y e vou dividir pelo 6. Então fica assim no rascunho. 6y dividido por 6. 6 dividido por 6 também vai dar 1. Vai sobrar apenas o y e aqui vale a regrinha de sinal. Como aqui é mais e aqui é mais, né, do 6, 6 é positivo dividido por positivo, fica positivo. Olha lá, já está fatorada a minha expressão. Ele era uma multiplicação, né? No caso, ele era uma adição, perdão, e virou uma multiplicação. Olha lá, ó. Ele era uma adição, virou um produto. Isso significa que ele está fatorado. E caso eu queira fazer a distributiva aqui, 6 vezes x, 6x, 6 vezes y, 6y, ele voltaria a ser esse cara. Então, lembrando aí que a fatoração é a operação inversa da distributiva. Segundo exemplo, mesma coisa. Tem fator comum em todos os termos? Lembrando que cada termo é separado por um sinal de mais ou um sinal de menos. Aqui eu tenho 12, né, como fator comum. Repete tanto no primeiro quanto no segundo termo. Então, eu coloco 12 em evidência. 12A dividido por 12, só sobra A. 12B dividido por 12, só sobra B. Cuidado agora que esse é negativo, menos com mais, na divisão, né, sinais diferentes, fica negativo. Então, pronto, acabou, já está fatorada porque virou um produto. Se eu fizer a distributiva, voltaria a ser aquilo ali. Bem fácil, né?
Olha essa daqui agora. Quem é o fator comum aqui? O 10. Então, o 10 fica em evidência. 10x dividido por 10, o 10 vai cortar, vai sobrar só x. 10 dividido por 10 é 1, mais com mais é mais. Então, bem fácil aí esse primeiro método. Isso, lembrando que só vale esse aqui como fator comum, né? Essa é a fatoração que a gente está usando aqui. Isso se eu tiver fator comum em todos os termos. Repara que aqui agora, quem eu tenho fator comum é uma letra, e sempre que eu tiver letras como fator comum, eu pego a que tiver o menor expoente e coloco em evidência, ou seja, fora do parênteses. Então, o menor expoente aqui é 1, então aqui é como se fosse 1. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Esse cara dividido por esse daqui. Então, quem tem dúvidas ainda faz o rascunho. Ó. Y ao quadrado dividido por y elevado a 1. Regrinha de potência, mantém a base e subtrai, né? 2 tira 1 é 1. Então, o primeiro carinha aqui vai ser y. Agora eu vou ter 22y dividido por y. 22y dividido por y, eu vou cortar o y, né? Porque daria 1 na divisão e vai sobrar apenas 22. Mais e mais na divisão, fica mais. E acabou, ele já está aí fatorado. O último aqui é bem interessante. Repara que os fatores não são iguais, mas eles são múltiplos. Eu também posso usar o fator comum desse jeito. Repara que aqui no primeiro eu tenho o 8 e aqui eu tenho 6. Eles não são iguais, não é um fator exatamente comum, mas eles são múltiplos de 2. Então, eu posso usar o 2 como fator comum. Aqui vai ficar 8x² dividido por 2. Como a gente fez no treininho no começo, 8 dividido por 2 é 4 e repete o x². Então, aqui vai ser 4x². E agora eu vou fazer 6y² dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3 e repete o y². Então, isso aqui vai ser 3y². Cuidado que ele está negativo, menos com mais na divisão, né? Fica menos. E pronto, já está fatorado aí por fator comum. Então, fizemos aí vários exemplos aí, né? Como fatoração de fator comum, que é o primeiro caso, quando eu tenho fator comum em todos os termos. Olha esse segundo exercício aqui agora. Agora, reparem que eu, analisando aqui, aqui tem A, mas aqui não tem A. Então, eu não tenho fator comum em todos os termos. Então, eu vou voltar lá para o meu mapinha para a gente pensar um pouquinho. Olha lá. Tem fator comum em todos os termos? Não. Então, eu venho para essa pergunta. Quantos termos tem? Eu vou voltar lá e vou ver que tem 3 termos. Repara que ele tem ó, um termo, 2, 3. Então, com 3 termos, a gente sabe que tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, vai ficar entre parênteses alguma coisa ao quadrado, que pode estar ou somando ou subtraindo. Ok? Então, como que vai ficar aqui? Eu vou voltar e vou fazer o seguinte. Como tem 3 termos, eu sei que vai ter que ser alguma coisa ao quadrado. E o sinal do segundo carinha, o carinha do meio, determina o sinal que vai aqui no meio, se é mais ou se é menos. Como aqui esse sinal é positivo, ele vai vir aqui positivo. E agora eu sei que vai ter 2 caras, um que vem aqui e um que vem aqui. Como que eu encontro eles? Eu faço a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de A quadrado, não posso esquecer que a raiz quadrada, quando tem um expoente igualzinho ao índice, né? Uma potência elevada ao mesmo índice da raiz, eu posso cortar, cancela, né? E sobra somente o A. Então, o primeiro termo aqui é A. E eu vou fazer raiz quadrada do último, cara, do terceiro. Raiz quadrada de 1 é 1. Pronto, isso aqui já é a forma fatorada aí
pelo trinômio do quadrado perfeito. Eu posso, caso precise, escrever isso ainda de uma outra maneira. Qual que seria a outra maneira? Reparem que tudo que está ao quadrado é ele vezes ele. Eu poderia escrever isso, então, como a mais 1 vezes a mais 1, que é ele vezes ele mesmo. E se eu fizer a distributiva aqui, ele volta a ser essa expressão. E reparem que ele era uma soma e ele virou um produto. Ok? Então, isso ele está na sua forma fatorada. Ainda você pode perguntar, mas para que serve o termo do meio? O termo do meio só serve para verificar se ele é ou não um trinômio do quadrado perfeito. Repara que aqui, a raiz quadrada do A ao quadrado deu A. Raiz quadrada do 1 deu 1. Se eu multiplicar os dois e ainda fazer vezes 2, tem que dar o termo do meio. Se isso acontecer, ele é um trinômio do quadrado perfeito. Então, A vezes 1 é 1A, vezes 2, 2A. Olha lá, realmente deu 2A no meio. Então, esse primeiro cara é um trinômio do quadrado perfeito. Precisa ficar fazendo isso? Não. Raramente o professor pede aí para verificar se é ou não um trinômio do quadrado perfeito. Ele pede normalmente para fatorar. Ok, vamos fazer mais um para praticar. Olha esse cara aqui. Tem algum fator que é comum nos três termos? Repete nos três termos? Não tem, né? Não tem nenhum número igual e nenhuma letra que repete nos três. Aí eu faço aquela perguntinha. Quantos termos tem? Tem três termos. Se tem três termos, usa trinômio do quadrado perfeito. O trinômio do quadrado perfeito eu sei que vai ficar alguma coisa ao quadrado, certo? Entre parênteses assim. O sinal que vai aqui no meio é o sinal do segundo termo. Nesse caso, o segundo termo é menos 20x. Então, eu vou usar esse sinal aqui no meio. E agora eu aplico a raiz quadrada. Raiz quadrada de x quadrado. Já fizemos isso, ó. Como aqui é quadrado, vai cortar. Isso fica x. Então, o primeiro cara aqui é x. Raiz quadrada do último cara, raiz quadrada de 100, é 10. Pronto, ele já está na sua forma fatorada. Inclusive, eu posso deixar desse jeito, tá? Eu só vou colocar essa próxima passagem se o professor pedir. Então, nesse caso aqui, como x menos 10 está ao quadrado, eu podia escrever x menos 10 multiplicado por x menos 10. Tá? Lembrando que essa passagem é caso seja necessário, porque isso aqui já é a forma fatorada. Próximo, para praticar. Novamente, tem fator comum nos três. Tem um número que é múltiplo de 16, 56 e 49. Não, não tem, né? Aqui tem x, mas aqui não tem. Ou seja, não tem fator comum em todos, então eu vou logo fazer o quê? O trinômio do quadrado perfeito, porque tem três termos. Como o segundo cara é positivo, no meio vai positivo. E daí eu faço a raiz quadrada do primeiro cara. Raiz quadrada de 16x quadrado. Quando eu tenho raiz do número, eu tiro a raiz quadrada do número. Raiz de 16 é 4. E raiz de x quadrado, eu tenho que lembrar que eu posso cortar e só sobra o x. Então, a raiz quadrada de 16x quadrado é 4x. Raiz quadrada do último, raiz quadrada de 49 é 7, né? Já que 7 vezes 7 é 49. Posso deixar desse jeito, ou eu represento o produto dele por ele mesmo, né? Que seria 4x mais 7 vezes 4x mais 7. Isso caso precisasse. Última. Aqui, mesma coisa, só que eu não posso esquecer que eu tenho novamente três termos. E eles não têm fator comum. Então, novamente, eu aplico o trinômio do quadrado perfeito, alguma coisa ao quadrado. Aí eu vou fazer a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de 9x quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3 e de x quadrado corta. Então, aqui vai dar 3x. Repare que o sinal agora aqui é menos do meio. Então, eu vou fazer no meio entre eles um sinal de menos. Certo?
E agora eu vou fazer a raiz quadrada de 196y, que está aqui, ó. Raiz quadrada de 196y quadrado. Raiz de 196 dá 14, né? Já que 14 vezes 14 que dá 196. E a do y quadrado corta, só sobra y. Então aqui eu vou usar 14y. Então reparem que nesse caso eu tenho 3x menos 14 ao quadrado, já está fatorado, mas caso precise eu posso representar ainda como isso está ao quadrado, é ele vezes ele, 3x menos 14y multiplicado por 3x menos 14y, caso precise, né? E para fechar aí o último caso, né? O último exemplo, novamente eu tenho três termos, ó. Não tenho fator comum, então novamente vai ser um trinômio do quadrado perfeito. O sinal do meio é mais, aqui vai ser positivo. Raiz quadrada de 441, né? Que é aqui, ó. Isso vai dar 21, já que 21 vezes 21 dá 441, aí teria que ir tentando, né? E raiz quadrada de x quadrado vai cortar o x, só vai ficar, vai cortar o 2, né? Só vai ficar o x. E, novamente, como isso está ao quadrado, é só eu indicar, se for preciso, 21 mais x vezes 21 mais x. E isso é a fatoração por o quê? Trinômio do quadrado perfeito. Quando eu tenho três termos, então, vai ser alguma coisa ao quadrado, ou somando ou subtraindo. Eu tiro a raiz do primeiro, é o primeiro termo, eu tiro a raiz do último, é o segundo termo, e eu tenho a minha forma aí fatorada. Ok? Muito fácil. Repara agora aqui, agora eu tenho dois termos, ó. Eu tenho x² menos 4. Eu tenho fator comum aqui nos dois? Não tenho. Então, eu vou voltar para o meu mapinha e vou pensar, se eu não tenho fator comum, eu venho aqui para baixo, ó. Não. Quantos termos tem? Dois termos. Se tiver dois termos, eu tenho que fazer diferença de quadrados. O que é diferença de quadrados? Chama-se produto da soma pela diferença. O que seria produto da soma pela diferença? Eu vou ter uma mesma coisa somando, multiplicado por essa mesma coisa subtraindo. Ok? É assim que fica a expressão, né, da diferença de quadrados. Vamos então, por exemplo, fica desse jeito. Eu tenho dois termos. Opa, então agora eu sei que vai ser diferença de quadrados. Então vai ser o produto da soma pela diferença. Sempre assim, um positivo e um negativo. Qual é o processo que eu faço para encontrar esses caras? Muito parecido com o trinômio do quadrado perfeito. Eu tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de x², eu vou cortar e só sobra o x. Se o primeiro aqui é x, o primeiro aqui também é x. Agora eu faço a raiz quadrada do meu outro cara que tem aqui. Repara que é só do número, tá? Eu esqueço o sinal, deixo o sinal de canto. Raiz quadrada de 4 é 2. E pronto, eu tenho a minha forma fatorada, porque ele virou um produto, já está fatorado. Muito simples aí, muito fácil. Segundo caso, repara que novamente eu tenho dois termos e não tem fator comum entre eles, não tem nem letra e nem número que repete. Então, novamente, eu sei que vai ser o produto da soma pela diferença. Como que eu vou encontrar esses termos? Eu vou pegar a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de 4 é 2, e do a quadrado eu corto aqui o 2, né? Só sobra o a. Se aqui é 2a, aqui é 2a também. E lembrando que aqui eu ia ter o produto da soma pela diferença. E agora eu faço a raiz quadrada do segundo termo. Raiz quadrada aqui do 9 é 3. E do b quadrado, corta, só sobra o b. Olha lá, 3b ali, 3b aqui.
bem simples também a fatoração aí por diferença de quadrados, como tem dois termos, esse aqui chama-se diferença de quadrados. E dá para saber também que é uma diferença de quadrados, porque tem dois termos subtraídos ao quadrado. Então, é chamado de diferença de quadrados. Próximo termo, próximo exemplo. Novamente, tem dois termos. Não tem fator comum, então é produto da soma pela diferença. E vamos resolver. Raiz quadrada de 121x². A do 121 é 11 e a do x² corta e só sobra x. Se ali é 11x, aqui também é 11x. E aí eu faço raiz quadrada do 1. Raiz quadrada de 1 é 1, tanto ali quanto aqui. Pronto, já está fatorado. Último caso, repara que aqui eu tenho AB quadrado, A quadrado e B quadrado menos 16. Novamente, não tem fator comum. Se não tem fator comum e tem dois termos, eu uso diferença de quadrados, que é o produto da soma pela diferença. Como que eu encontro o primeiro carinha? Raiz quadrada do primeiro termo. Repara que agora eu tenho dois termos ao quadrado, né? Eu posso cortar o 2 desse e desse. Então, só vai sobrar AB. Se sobra B ali, também AB aqui. E a raiz quadrada de 16, 4 ali e 4 aqui. Pronto. Isso aqui é fatoração através de diferença de quadrados. Quando eu tenho dois termos, certo? E só está faltando o último caso, que é a fatoração por agrupamento. Ele fala um exemplo tipo esse, ó. Sabe-se que A mais B vale 4,5 e que x² mais y² vale 0,2. Determine o valor numérico dessa expressão aqui. Repara que eu tenho que dar uma arrumada nessa expressão. Então, como isso aqui tem 4 termos, eu vou fazer aquela pergunta simples. Tem fator comum em todos? Ó, tem A aqui, tem A aqui, mas não tem nos outros dois. Tem B aqui, mas não tem nos outros. Aqui tem X e aqui tem X, mas aqui não tem. Aqui tem Y e Y, então nenhuma delas tem todos os termos iguais, no caso comum. Então, você vai vir para esse caso aqui do mapinha mental, ó. Tem quantos termos? 4 termos. Se tiver 4 termos, a gente faz o agrupamento usando a ideia do fator comum, só que 2 a 2. Eu escolho 2 termos com fator comum. É muito parecido com aquele primeiro caso de evidência, que é esse primeiro caso aqui, ó. Só que eu vou fazer o processo 2 vezes. Então, voltando aqui, ó, vamos analisar um pouquinho. Repara que aqui, ó, tem x² e aqui tem x². Tá vendo? Então, nesses dois primeiros, é como se eu dividisse essa expressão no meio, em duas. Eu vou fazer a fatoração só dessa parte. Aí fica fácil. Quem é fator comum entre eles? O x². Coloque em evidência. E agora eu divido ax² dividido por x². Quando isso acontece, né, vai poder cortar esse que é igual, sobra só o a. Bx² dividido pelo x² também vai cortar, só sobra o b. E como aqui no meio é mais, né, mais com mais, fica mais. Pronto, já fatorei a primeira parte. Agora eu vou fatorar a segunda parte. Quem é fator comum na segunda parte aqui, ó? O y². Repara que aqui tem y² e aqui tem y². Então, agora quem que eu vou pôr em evidência é o valor do y². Abre parênteses. A y² dividido por y². Eu vou poder cancelar o y², só sobra o a. By² dividido por y². Vai cortar, só vai sobrar o b. E mais dividido com mais é mais.
Repara que agora já fatorei as duas partinhas, então fatorei aí 2 a 2. Só que repara que agora eu tenho um outro fator comum. Nessa primeira parte, nesse primeiro termo, eu tenho A mais B. E no segundo termo eu também tenho A mais B, né? Lembrando que eles estão sendo divididos por esse sinal de mais. Então, eu tenho um fator comum agora aqui. Quem que repete nos dois? A mais B tem aqui, A mais B tem aqui. Então, eu coloco A mais B em evidência. E eu teria que dividir isso por isso, só que vai cancelar e sobrar só o x². Então, sempre que for assim, eu só pego os dois que sobraram e coloco no outro parênteses. Então, eu coloco x² mais y². Isso aqui já é a forma fatorada por agrupamento. Então, eu fatoro por fator comum duas vezes, em duas partezinhas. E para acabar esse exercício aqui, né, esse exercício é um pouquinho mais complexo, ele afirmou para a gente no enunciado que A mais B vale 4,5. Então, nessa primeira parte aqui, ó, no lugar de A mais B, eu posso trocar, né, esse valor aqui, ó, por 4,5. E ele fala também no enunciado que x² somado com y² vale 0,2. Então, aqui no lugar de x² com mais y², eu tenho 0,2. E daí eu teria que fazer essa continha, né? 4,5 vezes 0,2, que todo mundo aí já sabe fazer, né? Então, tem que fazer normal e depois conta as casinhas decimais. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1 é 9. Coloco o maisinho aqui, aqui dá 0 e 0. Isso aqui, voltando duas casas, porque tem dois números aqui, né? Seria 0,90. Então, 4,5 vezes 0,2 é igual aí a 0,9. Esse seria o resultado aí dessa questão. Isso se ele mandasse continuar dessa forma. Se ele tivesse pedido apenas a forma fatorada, o exercício tinha acabado aqui. Isso é fatoração aí por agrupamento. Mais uma questãozinha dessa que pode aparecer, ó. Isso aqui, no caso, não vai usar agrupamento, né? Vai usar fator comum. Mas vamos praticar. Ó, o valor dessa expressão a² b mais ab², ele fala que a vezes b dá 18 e a mais b dá 5. Então, a gente tem que pensar que isso daqui, ele tem fator comum. Ó. Aqui tem a e b, aqui tem a e b. Então, eu posso fazer isso aqui como A e B em evidência. Só que daí eu tenho que lembrar, eu sempre pego o que tem menor expoente. O menor expoente do A é 1. E o menor expoente do B também é 1. Então, eu pego isso daqui. E agora eu vou fazer esse termo dividido por esse. Então, fica A² B dividido por AB. Eu faço 1 por 1. Ó. A² dividido por A, só sobra A. B dividido por B, eu cancelo, que daria 1, né? Então, o primeiro termo aqui só vai ser A. E agora eu faço AB² dividido por AB. A dividido por A cancela, que dá 1. E B² dividido por B elevado a 1 dá só B. E como aqui é mais, mais dividido com mais é mais. Olha lá. Pronto, se ele tivesse pedido apenas para fatorar, já estaria fatorado. Mas como ele quer que continue, ele afirmou que A vezes B é 18. Então, aqui fora, onde está A vezes B, ó, eu vou trocar por 18. Multiplicado, dentro do parênteses tem A mais B, e ele falou para mim que A mais B vale 5. Então, eu vou trocar esse A mais B por 5. E aí eu tenho continha rápida aí, né? 18 vezes 5. 8 vezes 5 é 40. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Né? Então, 18 vezes o 5, a gente tem que vale 90. Ó, nessa questão aqui com alternativa, seria aí a alternativa D. Ok?
Mais uma aqui, uma bem bonitinha aqui. O professor pode pedir completinha assim. Qual é a forma fatorada da expressão que representa o perímetro dessa figura? Lembrando que o perímetro de uma figura é sempre a soma de todos os lados de uma figura, né? E a sigla de representação de perímetro é 2P, né? 2P representa o perímetro. Alguns livros colocam assim, alguns livros colocam P mesmo de perímetro. Tá? Depende aí da representação. No caso aqui, a alternativa está com 2P, mas é só para representar mesmo o perímetro. Ok, vamos lá. O perímetro, então, vai ser a soma de todos os lados. Vamos pegar a soma de todos os lados. 6a² somado com esse outro que é xa², somado com esse outro aqui, ó, que é 4x, somado ainda com esse outro aqui, que é 24. Olha lá, eu tenho 4 termos e eu preciso da forma fatorada. Ele não tem fator comum em todos, não tem alguém que repete em todos. Então, eu vou ter que usar o agrupamento, porque tem 4 termos. Como que faz agrupamento mesmo? Eu separo 2 a 2, como se fosse dividindo essa expressão no meio. E vou fatorar o lado esquerdo. Ó, fatorando o lado esquerdo, o fator comum aqui é o a². Então, eu coloco o a² em evidência. 6a² dividido por a², corta o a² e só sobra 6. Xa² dividido por a², corta o x² e só sobra o x. Agora, do outro lado, eu tenho que fazer a fatoração do fator comum também. Só que repara que não tem número igual e nem letra igual. Só que 4 e 24, eles são o quê? Eles são múltiplos, né? Então, a gente pode simplesmente aí colocar o próprio 4 em evidência. Ó, coloco 4 em evidência. 4x dividido por 4 só sobra x, porque o 4 vai dar 1. 24 dividido por 4 tem na tabuada, né? 24 dividido por 4, a gente sabe que dá 6. E positivo com positivo, positivo. Repara que aqui eu tenho uma expressão igual. 6 mais x e x mais 6 é a mesma coisa. Então, ele vai ser um fator comum. 6 mais x, ou x mais 6, né? E no outro parênteses, eu coloco os outros dois que sobraram. A² mais 4. E pronto. Eu tenho aqui ó, que a² mais 4 vezes x mais 6 é a minha primeira alternativa, né? Então, ó, a resposta seria a alternativa A. Cuidado, confundir com essa daqui, né? Ó, a² mais 4 e x² mais 6. Não é quadrado x, não, né? O x da resposta é somente o x. Muito fácil, né? E um último que eu separei aqui, mais difícil, e fecha com chave de ouro aí, a fatoração, né? Seria esse aqui, ó. Qual é a forma fatorada mais reduzida desse polinômio? Repara que eu tenho essa expressão aqui, ó, onde ele tem fator comum, né? Ele tem alguém que repete. O 7 é múltiplo do 21, então o próprio 7 já é fator comum. Aqui tem x, mas ali não tem, então eu não uso x. Aqui tem y e ali tem y, só que aqui o y é a terceira, ali o y é ao quadrado. Eu pego o menor sempre. 7y a terceira. Aqui tem z e aqui tem z, então eu pego o menor. Aqui está z a quarta, ali está z a quinta. Então eu pego o z a quarta. E eu vou colocar em evidência. E eu vou fazer o primeiro termo dividido pelo fator comum. Como que vai ficar isso? 7x² mais y à terceira. Mais não, perdão. 7x² vezes y à terceira vezes z à quarta, dividido por isso daqui, ó. 7y terceira vezes z à quarta. Repara que o y à terceira vai morrer, o z à quarta vai morrer, porque é igual.
7 dividido por 7 também morre e só sobra x². Agora eu vou fazer a segunda parte. 21y² vezes z² dividido por y³ vezes z². O 21 dividido por 1 aqui, né? Vai dar 21 mesmo. Y² dividido por y³ diminui uma unidade, só sobra o y. Z² dividido por z² também só sobra um z. Como aqui no sinal é menos, menos dividido com mais, fica menos. Então, aí a resposta seria 7y² z² vezes x² menos 21yz. Isso daqui seria a... Cadê? Alternativa. Qual que tem aqui? Aqui, ó. Ah, não, peraí, eu esqueci de dividir o 21 pelo 7, ó. Opa, tá errado aqui, ó. 21 dividido por 7 é 3, né? Ó, 3. Então, agora sim, eu tenho a resposta certa, que é a alternativa B. Cuidado, é que nós não dividimos o 21 pelo 7, que dá 3. Ok? Essa é a forma mais reduzida aí de fatorado. Mas essas aqui costumam ser mais difíceis. Os professores normalmente não costumam pedir. Ok? É isso. Gravem um mapinha aí e bons estudos.